Pater noster, fies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas, sou um católico leigo, um cristão leigo, e hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês sobre o Catecismo da Igreja Católica. Isso aqui não é uma aula, pode ser que eu fale que é uma aula durante o vídeo, mas vai ser sem querer. Não é uma aula porque eu não sou professor. Eu só vou falar um pouco do que eu sei aqui, vai ser mais um bate-papo. Eu espero não me alongar muito, eu quero que esse vídeo tenha uns 10 minutos, 10 a 12 minutos. Então eu vou tentar ser bem rápido aqui. A primeira parte eu decidi colocar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, esse vídeo aqui, lembrando, é para leigos também e pessoas que querem conhecer mais sobre a Igreja e sobre o Catecismo. Tá? Depois desse vídeo aqui você vai pesquisar mais, ver se falei alguma coisa errada, né? E aí pode me corrigir nos comentários. Então, por que ela é uma Igreja Católica Apostólica Romana? Então, vamos lá. Então, ela é católica por quê? Porque católico significa católicos em grego. Católicos significa universal. Então, ela é uma igreja universal. Aqui eu vou colocar o Mateus 28, se eu não me engano, versículo 18, onde Jesus fala, antes dele ascender aos céus: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai o que vos tenho ensinado. E eis que vos deixo um Consolador, que é o Espírito Santo. Beleza, ele fala isso, Jesus, antes de ascender aos céus, né? Foi os últimos mandamentos de Jesus, foram esses. Depois já de ressuscitado, né? Passado 40 dias da ressurreição, né? No domingo, passou 40 dias, ele ascendeu. Depois de 10 dias teve o dia do Pentecoste, que desceu o Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos. Então, Igreja Católica. É por isso, porque ela é universal. Ide pregai a toda criatura. Então aí já explica, né? Jesus quer que a gente pregue a toda criatura. Jesus quer que todos conheçam a sua palavra para que todos sejam salvos. Porque Jesus veio não para condenar os pecadores, mas para convertê-los e salvá-los. Ele quer que todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém vá para o inferno, né? Apostólica por quê? Porque Jesus passou para Pedro, que é o primeiro apóstolo, as chaves da igreja. Tu és Cefas, isso aí é Mateus... não lembro. Mateus 18? Não sei. Tu és Cefas, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Antes Pedro chamava Simão. Jesus trocou o nome dele para Cefas, que significa rocha em aramaico, que é a língua oficial de Jesus, a língua de nascimento de Jesus. Tu és Cefas, que significa rocha, que em grego é Petros, e aí virou Pedro em português. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Te darei as chaves dos céus, você ligar tudo que ligar isso aqui, será ligado na terra, será ligado no céu, tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, ela é apostólica por isso, autoridade dos apóstolos, né? E ela é romana por quê? Porque os grandes apóstolos aí, Pedro e Paulo, acho que outros também, foram martirizados em Roma. Martirizados em Roma. Então, Roma se tornou um símbolo muito forte para a Igreja Católica, né? Inclusive, eu vou contar uma história sobre a morte de Pedro. Não tem na Bíblia, e aí eu vou falar aqui na frente, nesse slide aqui, o que é a tradição, o que é o magistério, o que é a Sagrada Escritura. Vou falar bem brevemente aqui, que a tradição é tudo que é oral. Então, Jesus falou, ensinai o que vos tenho ensinado. Né? Pode ser que nessa hora ele estava se referindo também a essa tradição oral, mas ficou mais específico aqui em 2 Tessalonicenses, carta de São Paulo aos Tessalônicos. Portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos ensinamos, seja pela palavra, seja pela nossa carta. Então, por meio da tradição é que vem os santos, né? Que alguns ensinamentos que não estão na Bíblia acabam sendo passados para nós, né? Isso tudo é sagrado, isso tudo faz parte da Igreja Católica, portanto é sagrado, guiado pelo Espírito Santo, né? Então aí como é que foi? O Pedro, ele estava em Roma pregando, e aí o Império Romano queria matar todos os cristãos, e ele fugiu. Mas aí, enquanto ele estava fugindo, ele viu Jesus voltando com a cruz, e perguntou, Senhor, para onde estás indo?
Jesus falou: estou indo para Roma ser crucificado novamente. E aí Pedro entendeu que era para ele voltar, que lá ele ia morrer, ia ser os fins dos seus dias, com 64 anos, se eu não me engano. Isso foi revelado para São Gregório. Então é uma tradição oral, né? É uma coisa assim. Não é tradição oral, é uma tradição aqui, tradição viva, né? Uma tradição. Por exemplo, Maria ascendiu ao céu, né? Foi a assunção de Maria aos céus. Também não está na Bíblia, mas é uma coisa que a gente acredita, é uma fé nossa, faz parte da fé católica, você tem que abraçar tudo. Você não pode ser só a Bíblia. Se você for só a Bíblia, aí você vai virar protestante, né? Só a Escritura, né? Então, não, a gente tem a tradição, seguindo aqui a carta de São Paulo, seguindo Jesus, né, que Jesus falou: ensinai o que vos tem ensinado, né, repassai o que eu tenho falado aqui, não é o que eu tenho escrito, porque o que eu tenho escrito é pregar o evangelho pelas cartas, né? Enfim, então essa é a nossa fé. E aí, por isso que é romana. Aí ela também é una, que tem um batismo só, um Deus, uma fé. Ela é santa, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Então Jesus sobe e fala: deixo para vocês um consolador, o Espírito Santo. 10 dias depois, em Pentecoste, caiu sobre os discípulos todos. Depois foi para Paulo, Paulo foi batizado. Aí Paulo era assim, Paulo era batizado. Chegava assim num lugar, numa igreja da época que não tinha ninguém batizado, ele erguia a mão, todo mundo era batizado. Era um avificamento, né? Era muito poderoso. Eles tinham muita fé, né? Muita fé, muita esperança, né? Não é que isso morreu. O Espírito Santo permanece firme na igreja. O Espírito Santo está na igreja, santificando todos nós, mas a nossa fé é pouca, uma geração má, né? Não verás nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Jesus falou. Então, mas a gente tem muitos santos ainda, pessoas também muito avificadas pelo Espírito Santo, né? São João Paulo II, né, recentemente aí. Tem o Beato Carla Cutis, né, que eu acho que não sei se vai virar santo. Enfim, então ela é una, santa, católica, é isso. E aí a igreja é o quê? É o corpo místico de Cristo. Então a igreja ela é muito sagrada, gente. A igreja ela é muito sagrada. Não pode profanar a igreja, não pode ficar xingando o padre, não pode fazer nada disso. Ela é o corpo místico de Cristo. A gente tem que respeitar tudo que vem da igreja. Tudo que vem da igreja, porque ela tem o Espírito Santo e ela é o corpo místico de Cristo. Certo? Temos que amar a igreja. Então esse é o credo. Muita gente acha que... Muita gente não. Já conheci alguns que acham que católico acredita em reencarnação, católico acredita em macumba, católico é macumbeiro. Não sei de onde que saiu isso, mas não, nós cremos nisso aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, que é seu único Filho, nosso Senhor. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, com a sua sombra, né, colocou Jesus no ventre de Maria. Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, né, Imaculada Maria, Imaculado Coração de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Na sexta-feira, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no domingo, 3 dias depois. Subiu aos céus e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Subiu aos céus 40 dias depois da sua ressurreição, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Qual é o objetivo disso tudo que a gente faz? A vida inteira nossa. Para onde que vai levar? Para a morte. A gente pode ficar milionário, pode ter várias mulheres, droga, rock and roll. Só que no final morre. Não leva nada para o caixão. A única coisa que você vai levar é a sua alma. E para onde que vai a sua alma? E aí vai depender de como você viveu. É uma vida só para definir toda a eternidade, né? Então,
Tudo vai depender de como você viveu e aí só de Jesus para julgar, né? Só Deus para julgar. E lembrando, a gente que eles têm um Deus é 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Abaixo deles, na hierarquia, né, seria Deus. Abaixo deles seria, abaixo de Deus, né, seria Maria. É um Deus só, tá? Um Deus em 3. Abaixo deles Maria, que é a rainha dos apóstolos, dos anjos, dos santos. Abaixo de Maria, acredito que os apóstolos ou os anjos, não tenho certeza. E aí assim por consequente, até chegar em nós que somos pecadores imundos. Então, só se um santo estiver assistindo o vídeo, me perdoe. Então, o que é o catecismo? O catecismo vem do grego catequismos, significa instrução oral. Então, é uma instrução feita por São João Paulo II, né, em 1992. Ele demorou 7 anos para fazer e reúne tudo que você tem que saber sobre a Igreja Católica. Tudo que você tem que saber sobre a Igreja Católica. Então, eu resolvi colocar um pouco sobre o Concílio Vaticano II. Ele foi um concílio ecumênico, ou seja, universal, da Santa Igreja Católica, né? Foi no ano de 1962 e ele quis reformular, renovar, na verdade, a igreja, né, para os dias atuais. Então ele modernizou a igreja, meio que isso. Aí eu botei algumas coisas que ele fez aqui. Esse Dei Verbum significa que colocou a Bíblia como uma coisa muito importante para a fé, né, enfatizou a importância da Bíblia para a fé. Lumen Gentium explicou o que o povo deve fazer, os fiéis leigos, né, que somos nós, pregar o evangelho, evangelizar, passar para frente a fé, que é isso que eu estou tentando fazer. Aí tem Sacrosanctum Concilium, que permite as missas em línguas vernáculas. Isso muita gente achou ruim. Antes as línguas eram em uma língua sacra, né, que é uma das línguas que está na cruz de Jesus, marcado INRI, né? INRI significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele está marcado em 3 línguas: hebraico, grego e latim. São as línguas sagradas, né? Antigamente era assim, hoje em dia pode ser em qualquer língua, né? Eu aceito isso. Na verdade, eu sou a favor disso também, porque tudo que a igreja é a favor, eu sou a favor. É interessante missa tridentina de vez em quando? Não sei, eu nunca fui. Se eu tiver a oportunidade de uma, com certeza eu vou. Parece muito interessante, né? Em latim. Latim é uma língua sagrada, né? Isso é um fato. Agora, mas você pode aprender a rezar em latim, né? Aí no canal tem vídeo, né? Apesar da minha pronúncia ser ruim, eu tento, pelo menos. O São João Maria Vianney também tinha pronúncia ruim e os demônios saíam. Aí a missão da igreja no mundo moderno, que é Gaudium et Spes, chamada Universal a Santidade. Então, agora falando um pouco sobre o que o catecismo quer passar. Então, ele quer passar ensinamento da Sagrada Escritura, que é a Bíblia, a tradição viva, que é isso que eu já tinha falado, e o magistério, que é a autoridade da igreja para interpretar a revelação divina, né? Aí eu botei o versículo aqui, era Mateus 16, não era Mateus 18. De tu és Pedro, né? Que Jesus falou para Pedro. E é dividido em ordinário e extraordinário. Então, ordinário seria a homilia do padre, seria o seu catequista, né? Seria coisas do gênero. Pode ter algumas coisas absurdas aí nesse meio do ordinário, só que do extraordinário não. O extraordinário é uma definição infalível de doutrina. São os concílios ecumênicos, por exemplo, o Concílio Vaticano II. Aquele que não aceita o Concílio Vaticano II, não aceita a igreja, deixa de ser católico, vira outra coisa, né? Porque tem que seguir tudo, obediência à igreja, tem que obedecer. Declarações solenes também ali são do alto escalão da igreja, né? Ensinamentos do alto escalão da igreja, por exemplo, do Papa, dos grandes bispos aí e tudo mais. Estrutura do catecismo. Então, o catecismo ele é dividido em 4 pilares, que vai ser os temas das próximas aulas. Primeiro é a profissão da fé batismal. Então, é o credo, né? Basicamente é o credo, que a gente já falou lá, que isso aí que é a nossa crença. Os sacramentos da fé são 7: batismo, crisma, eucaristia, reconciliação, que é confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Né? Esses aqui você com certeza tem que fazer. Esses 3 aqui, às vezes você vai acabar não fazendo.
dependendo. Esse aqui, se você morrer em acidente, não tem como fazer. Esse aqui é se você virar padre, esse é se você se casar, né? O certo é você ou virar padre ou casar, né? Na verdade, é a única opção. Vida... Aí a vida de fé é seguir o duplo mandamento da caridade, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, que é passado por Jesus, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus, né? Que são os 10 mandamentos de Deus. E a oração na vida de fé, que é o Pai Nosso. Então, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Primeiro, venha a nós o vosso reino. Segundo, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Terceiro, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quarto, venha a nós o vosso reino. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, e como nós perdoamos aqui nos ofendido. Quinto. Sexto, não nos deixeis cair em tentação. E sétimo, livra-nos do mal. São os pedidos que a gente tem que rezar aí. Pai Nosso, né, a oração passada pelo próprio Jesus Cristo para nós. Né, aí eu não lembro a passagem. Mas Jesus que falou. Quando orar, reze assim. E aí ele fala. Então é isso, gente. Essa foi a exposição aí, o bate-papo. Se tiver alguma coisa errada, pode comentar aí reclamando, me xingando. Foi basicamente um resumão aí, né, bem resumidão. Mas é o que eu sei. As coisas que eu sei eu fui falando. Então é isso. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.